Convidá-los nesse momento aos irmãos abrirem a Bíblia de vocês na carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 2. Nós iremos ler do versículo 12 ao 18. Filipenses, capítulo 2, do 12 ao 18. Deixem a Bíblia de vocês aberta, mesmo que esteja sendo projetada, mas deixem ela aberta, porque a gente vai utilizar. Filipenses 2, do 12 ao 18, assim diz a palavra do Senhor. Assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, realizai a vossa salvação com temor e tremor. Porque é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem queixas nem discórdias, para que vos torneis filhos de Deus irrepreensíveis, sinceros, íntegros, no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandecei como luminares no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me orgulhar do fato de que não foi em vão que corri ou trabalhei. Contudo, ainda que eu seja derramado como libação sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé. Alegro-me e me congratulo com todos vós. E também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Que Deus em Cristo possa abrir o nosso entendimento esta noite, para compreendermos as verdades que o Senhor tem para cada um de nós. Meus queridos irmãos, nesse texto em particular, o apóstolo Paulo, ele apresenta aqui verdades que poderíamos dizer que são gloriosas a respeito da salvação em Cristo Jesus. E Paulo, ele faz estas afirmações sobre as verdades gloriosas da salvação, partindo da obediência, da nossa concepção adequada ou correta da obediência. Quando a gente faz uma leitura do capítulo 2, especificamente aqui falando do versículo 5 até o versículo 11, Paulo ele vai dizer que Jesus, ele abriu mão dos seus direitos de divindade. Ele se esvaziou, ele se fez homem. E quando ele abriu mão dos seus direitos, ele foi humilhado até a sua morte de cruz, a fim de cumprir o propósito salvífico de Deus para a humanidade. E esse ato de Jesus foi um ato em obediência ao Deus Pai, ao propósito de Deus Pai. Visando o quê? Visando a salvação, a redenção dos homens. E Deus, por conta dessa ação de Jesus de obediência, o exaltou sobremaneira. É isso que Paulo vai dizer, dando-lhe o nome que está acima de todo nome, para que diante do nome dele se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. A mensagem que o apóstolo Paulo ele transmite aqui é que a vida de obediência servil de Jesus, ela nos serve de exemplo para a nossa vida cristã. A obediência de Jesus ao propósito de Deus Pai faz com que tenhamos ele como parâmetro para a nossa vida cristã. Como nós devemos viver, como nós devemos proceder, como deve ser a nossa atitude, uma atitude de obediência seguindo o exemplo de Jesus. Na sequência dos textos,
Paulo, então, depois de expor sobre Cristo, como ele fora obediente a Deus Pai, por minha causa ou por nossa causa, no verso 12 a 18, que é o texto que nós estamos trabalhando aqui em questão, ele faz uma aplicação prática do que havia ensinado anteriormente, trazendo Jesus como base. Então, desses versos em diante, ele apresenta como isso tem que ser prático na nossa vida cristã, como a obediência de Jesus serve para a nossa vida cristã, e os efeitos disso, a grandeza disso. Paulo vai deixar claro aqui nessa passagem que Jesus, ele é o nosso modelo de obediência para que nós possamos praticar também a mesma obediência. É isso que ele diz no verso 12: portanto, meus amados, assim como sempre, obedecestes não unicamente como na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, com temor e tremor, desenvolvei a vossa salvação. Eu chamo a atenção dos irmãos para a conjunção aqui, portanto. Essa conjunção, portanto, ela tira uma conclusão da discussão do assunto que ele havia falado anteriormente, que essa submissão, essa obediência servil de Jesus a Deus Pai, no cumprimento da vontade de Deus, morrendo na cruz e sendo exaltado por Deus Pai. Então, nesta conclusão da discussão desse assunto que Paulo apresenta da perfeita obediência de Cristo, ele conclui que os cristãos devem desenvolver essa mesma obediência como Jesus desenvolveu diante de Deus. Os filipenses, segundo o apóstolo Paulo aqui, eles deveriam olhar para o exemplo humilde de Cristo. Isso a gente vê do versículo 5 ao versículo 9. Vocês precisam desenvolver a obediência de vocês como Jesus foi obediente. Lembre-se que ele começa falando o verso 5, olha, que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, se desfez. E ele também aponta para que nós precisamos também olhar para o maravilhoso prêmio guardado àqueles que são fiéis a Cristo Jesus, bem como usufruírem da força e da capacitação que somente Deus ele pode dar aos seus amados para viverem de acordo com seus propósitos, de acordo com as suas verdades. É isso que a gente vê do verso 9 ao verso 11. O verbo obedecer aqui, no grego, quer dizer responder ou atender à porta. É a ideia também de ser obediente como resultado de prestar atenção em alguma coisa. Essa ideia aqui de obedecer é o sentido do verbo obedecer. Traz também a ideia de submissão, eu me submeto a essa ordem. Os filipenses, aqui eles mostravam ser submissos, mostravam ser obedientes, enquanto o apóstolo Paulo estava no meio deles, caminhava com eles, andava com eles. Contudo, quando ele se fazia ausente, por motivo aqui da sua prisão, Paulo estava preso, alguns na igreja de Filipos deixou de observar a obediência e passou a viver de uma forma contrária a tudo aquilo que havia sido ensinado pelo apóstolo Paulo, porque eles passaram a vivenciar o partidarismo, a viver o partidarismo como algo que trazia glória pessoal. A gente vê Paulo denunciando isso no versículo 3 do capítulo 2. Eles começam também a viver o individualismo, que estava dividindo e fracionando a igreja de Cristo aqui, comprometendo com isso a unidade, a comunhão, a fraternidade da igreja, o relacionamento interno da igreja. Isso a gente vê Paulo falando no verso de número 4. E Paulo também denuncia aqui essa atitude de alguns que haviam se distanciado de toda a orientação dada pelo apóstolo. E Paulo vai destacar que para combater esses problemas que a igreja está vivendo aqui, eles deveriam mostrar ou demonstrar
a mesma obediência que eles encontravam em Jesus Cristo. Paulo, então, apresenta essa obediência de Jesus. Daí a ênfase que Paulo usa, mas muito mais agora na minha ausência. Vocês sempre obedeceram, mas muito mais agora na minha ausência, vocês devem continuar sendo obedientes a Cristo Jesus. Eles não teriam Paulo agora por muito tempo, embora Paulo tivesse dito que havia um desejo no seu coração de retornar à igreja, de retornar à cidade de Filipos. Esse era o desejo do apóstolo Paulo. Por isso eles deveriam se concentrar, amados irmãos, naquele que é o único que pode garantir e pode promover o crescimento da igreja, que é Cristo, que é o Senhor. Então Paulo chama a atenção dos filipenses a respeito disso. O que é que Paulo está ensinando aqui? Qual é a mensagem que Paulo está transmitindo a esta igreja? Paulo ensina que a obediência dos filipenses não deveria ser motivada pela presença dele e nem durar enquanto ele estivesse entre eles. E o que é que eu aprendo com isso? O que é que essa mensagem fala para nós? Queridos, aprendemos com isso que a obediência do cristão independe das circunstâncias e independe das pessoas. Para sermos obedientes, nós não dependemos da liderança. Para sermos obedientes, a igreja não depende do pastor. Nós precisamos entender que, como cristãos, para sermos obedientes, isso não depende se o momento para nós é um momento bom ou se é um momento ruim. Nós devemos ser obedientes pela consciência que temos da presença de Jesus em nós. Esse deve ser o aspecto da nossa obediência. É isso que Paulo está dizendo aos crentes de Filipos. Vocês sempre foram obedientes, quanto mais agora, na minha ausência, vocês devem demonstrar obediência, ensinando à igreja e ensinando também a nós, que a nossa obediência deve ser uma obediência voltada para a consciência de que Jesus habita em nós. Ele é o nosso padrão, ele é o nosso modelo de obediência. Então eu devo ser obediente independente de estar na presença do pastor ou não, na presença da igreja ou não. Eu devo ser obediente porque Jesus é o meu modelo. No texto aqui em questão, Paulo, ele então, após falar da necessidade dessa obediência, Paulo começa a apresentar algumas verdades extraordinárias ou gloriosas a respeito da salvação, que reforçaria a atitude de obediência da igreja. E são essas verdades, 3 verdades aqui, que eu quero destacar com os irmãos. Vamos a elas. A primeira é que a salvação, ela é uma dádiva de Deus para o homem. Olha o que o verso de número 12 vai dizer, e eu vou dar ênfase aí na parte final. Ele diz, olha, de sorte que, meus amados, de modo como sempre obedecestes, não como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência. Então Paulo traz a obediência e traz a razão do porquê a nossa obediência precisa estar voltada para Cristo, independente das circunstâncias ou das pessoas. Ele diz, efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Vivam obedientes. Sejam obedientes, independente de eu estar com vocês ou não, e desenvolva a salvação de vocês com temor e tremor. Cresçam nesta graça, cresçam na salvação. Sejam obedientes, efetuando ou desenvolvendo o crescimento pessoal de vocês na salvação. Isso é muito importante. Quando a gente vai para a nossa declaração doutrinária, eu não sei quantos aqui já tiveram a curiosidade de estudar a declaração doutrinária da nossa convenção. Eu estimulo a estudar para que vocês saibam o que é que nós cremos de fato, o que é que nós declaramos de fato como nossa fé. Na nossa declaração doutrinária, a salvação, ela é definida como aquilo que é outorgado por Deus pela graça, por sua graça. E isso se dá de que forma? Isso se dá mediante a morte de Jesus na cruz do Calvário, mediante ao arrependimento do pecador e da sua fé depositada na pessoa de Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. A salvação, portanto, ela é uma ação de Deus, ela é uma dádiva de Deus, ela é um presente de Deus.
Isso me faz entender que a salvação, ela não é uma conquista do homem. A salvação, ela é um presente de Deus. A salvação, ela não é um resultado do nosso esforço humano. A salvação, ela é resultado da morte de Jesus na cruz do Calvário. A salvação, ela não é fruto dos méritos humanos. A salvação, ela é resultado dos méritos de Jesus na cruz. Ela é tão somente meritória no sacrifício de Jesus na cruz. É por isso que na nossa declaração doutrinária, nós encontramos a seguinte afirmação: o preço da redenção eterna do crente foi pago de uma vez por Jesus Cristo, pelo derramamento do seu sangue na cruz. Então a salvação é obra de Deus, por meio de Jesus Cristo na cruz do Calvário, quando ele derramou o seu sangue para nos redimir. Não é fruto do que eu faço, não é mérito do meu esforço, é tão somente mérito do sacrifício de Jesus. Quando Paulo escreve a sua carta aos Efésios, no capítulo 2, verso 8 e 9, quando ele traz um contraste entre o que nós éramos sem Cristo e o que nós somos agora com Cristo, Paulo vai dizer o seguinte: olha, pela graça nós somos salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que nenhum de vocês se glorie. É isso que Paulo diz a respeito da salvação. Ela é tão somente obra da graça de Deus. Não vem do que nós fazemos, para que nenhum de nós nos achemos merecedores da salvação. Então é obra de Deus. Alguém já disse que só podemos desenvolver aquilo que nós recebemos, ou aquilo que já existe. Paulo diz: amados filhos, desenvolvam a vossa salvação. Não há como desenvolver aquilo que não existe. Então a salvação não é algo que nós criamos e agora damos continuidade. Não, a salvação foi algo que Deus operou em nós, e por operar isso em nós, nós precisamos agora desenvolver isso. É desta forma, irmãos, que nós precisamos entender aqui o versículo de número 12. O significado é que devemos desenvolver a salvação que já obtivemos pela graça de Deus. Nós só vamos desenvolver isso porque nós obtivemos isso por meio da graça de Deus, mediante a nossa fé na pessoa de Jesus Cristo. E nós não é a ideia de que nós devemos ou necessitamos desenvolver a salvação até um determinado ponto em que nós tenhamos o merecimento para tal. Então Paulo deixa claro que a salvação é uma obra de Deus, e por termos já recebido essa salvação, nós devemos desenvolver. Duas coisas precisam ser destacadas aqui, para a gente compreender melhor. A primeira é que a salvação também ela é um processo. Na teologia, quando se fala da doutrina da salvação, há duas palavras que são chaves para a compreensão. Uma coloca o seguinte: dois aspectos da salvação. A salvação ela é instantânea, ela ocorre no ato do nosso arrependimento, e quando depositamos a nossa fé em Jesus, então imediatamente a esse reconhecimento dos nossos pecados, a Bíblia diz que nós somos salvos. É isso que a palavra teológica é regeneração, e ela é um processo na santificação, certo? Então ela é um ato e um processo. É um ato na regeneração e é um processo na santificação. Ela é estática e dinâmica. Então a salvação também é um processo. O que é que Paulo está falando aqui? Paulo está falando do processo dessa salvação. Eu vou repetir isso mais à frente, mas eu vou trazer essa palavra agora para que isso fixe na mente de vocês. A nossa salvação, nós não somos salvos, ou nós não somos santos para obtermos a salvação. Nós somos salvos para a santificação. Nós não vivemos uma vida de santidade para obter a salvação. Nós somos salvos e por isso vivemos agora uma vida de santidade. Isto é, nós somos salvos para uma vida de santidade. Não é a santidade que garante a nós a salvação,
é a salvação que garante a nós uma vida de santidade. A gente vai explicar isso um pouco mais. Paulo diz aqui: efetuai a vossa salvação. Então é a primeira observação, a salvação também ela é um processo. E como nós podemos desenvolver a salvação? A verdade que nós vamos extrair aqui é que a salvação ela também é um processo. Em Romanos 8, versículo 29, versículo 30, Paulo diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, agora perceba o processo que vem, e aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então Paulo nos mostra o processo que inclui aqui predestinação, eleição, justificação e glorificação. E nós podemos dizer que entre a justificação e a glorificação nós temos a santificação como processo da salvação. Deus nos salvou a partir do momento, Deus nos salva a partir do momento que nós reconhecemos que somos pecadores e clamamos a sua salvação. Ele nos regenera. Isso é um ato instantâneo de Deus, isso é automático, é no mesmo instante. E uma vez que fomos salvos, vivemos agora o processo dessa salvação na santificação. Então a santificação, irmãos, é o processo que começa na regeneração e leva o homem à realização dos propósitos de Deus, aquele propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. É a santificação que vai habilitar o homem a buscar uma perfeição na vida moral, espiritual, a se tornar cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. E isso se dá mediante ao quê? Isso se dá mediante ao Espírito Santo que habita em nós, que nos capacita para vivermos de uma forma que agrada a Deus. Então, nesse sentido, a salvação, ela abrange 3 tempos: passado, presente e futuro. O que isso quer dizer? Que nós fomos salvos em Cristo Jesus. Eu fui salvo em Jesus Cristo. Você que está em Cristo foi salvo em Jesus Cristo. Passado. Mas também envolve o presente. Eu fui salvo e estou sendo salvo. Eu continuo nesse processo da salvação. Eu fui, tenho essa garantia. Se morrer com Cristo, estarei nos céus. Eu estou sendo salvo, porque o Espírito Santo está produzindo em mim o caráter de Jesus, e eu serei salvo. Isso é uma garantia. Passado, presente e futuro. Eu fui, estou sendo e serei. Então essa é uma verdade que nós precisamos ter. A salvação, ela se desenvolve no processo da santificação. Outra coisa que nós precisamos destacar aqui é que a salvação, ela é um presente que foi nos dado por Deus para sempre. E preste atenção nisso, a salvação foi um presente que nos foi dado por Deus para sempre. Romanos 8:1, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: portanto agora, nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação que recaia sobre nós. Queridos, a Bíblia vai deixar claro que a salvação não é algo que nos é dada no momento e é nos tirada em um outro momento. Deus não nos dá a salvação hoje e amanhã Ele toma da gente. Então não há um ganha e perde de salvação. A Bíblia não dá base para esse entendimento que a gente ganha, perde. Eu peco, perco a salvação. Eu confesso o meu pecado, então eu torno a ganhar. Eu torno a pecar, Deus torna a tirar. Eu torno a confessar, Deus torna a dar. Então, para que eu não perca a salvação para todos sempre, aí Deus se encarrega que no momento que eu confesso, Ele me leva logo para o céu. A Bíblia não dá base para esse entendimento. Então não há um ganha e perde. O dom que Deus nos deu, a salvação que Deus nos deu, Ele nos deu para sempre, aleluia, é para toda a eternidade. Não é algo que nós podemos estar salvos num dia e perdidos no outro. Queridos, como batistas, nós cremos
que uma vez salvos por Jesus Cristo, estamos salvos para sempre. Vamos ver o que é que a Bíblia diz, para que você não pense que apenas é uma filosofia que o pastor está dizendo? Vamos lá para Romanos, abra sua Bíblia em Romanos 8, 31 a 39. Deixe que o texto bíblico fale para você, para que você não diga que o pastor está ensinando coisas da cabeça dele. Vou mostrar na Bíblia. É isso que a Bíblia diz, que uma vez que nós somos salvos para sempre. Romanos 8, 31 ao 39. Encontrou aí o texto bíblico? Quem achou? Levanta a mão aí. Quem achou o texto bíblico? Alguém ainda está procurando? Levanta a mão aí, quem estiver procurando. Romanos 8, do 31 ao 39. Todos acharam? Bora lá, olha o que o texto diz. Acompanhe a leitura na sua Bíblia. Talvez a minha versão vai ser um pouquinho diferente, mas acompanhe a leitura na sua Bíblia. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Paulo está fazendo aqui umas perguntas chamadas perguntas retóricas, que a resposta é muito óbvia. Verso 33, olha que Paulo diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem é que pode apresentar acusação contra os escolhidos de Deus? Contra os salvos? Ele está dizendo, quem é que justifica? É Deus quem o justifica. Verso 34, quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem as coisas futuras, nem as potestades, nem a altura e nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Quem pode tirar de nós a salvação? Ninguém. É isso que a Bíblia está dizendo. Nada pode nos tirar do amor ou da presença de Deus. E se ainda isso não ficou claro, vai lá para João 10, eu gosto desses dois textos, eu poderia usar vários outros, mas eu gosto dos dois, e esse último principalmente, por quem está falando, João 10, verso 27 e verso 29, porque quem fala aqui é o próprio Cristo, porque você pode até dizer, não, mas lá Paulo foi homem, ok, aqui tem Cristo. João 10, 27 e 29, Jesus vai dizer que uma ovelha dele jamais poderá ser arrancada de suas mãos. Olha o que o texto diz, você encontrou o texto bíblico aí? João Evangelho, viu? Mateus, Marcos, Lucas, João. João 10, 27 e 29, acompanhe a leitura comigo. As minhas ovelhas ouvem, e elas, bom, aí nós temos a característica do salvo. O salvo é a ovelha de Jesus, e esse salvo faz o quê? Ouve a voz de Jesus. Jesus conhece quem são os salvos, não é isso? E os salvos seguem a quem? A Jesus, ok? Bora lá, verso 28, eu lhes dou o quê? Não é a vida provisória não?
Nós recebemos o que? A vida eterna. Se é eterna, para sempre. Eu lhes dou a vida eterna e jamais, e esse perecerão aí, a ideia de padecer no inferno, jamais irão para o inferno. Preste atenção nisso, ele nos deu a vida eterna e jamais iremos ao inferno, para o inferno. Agora ele diz: meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu pulei aqui, né? No verso 28 ainda ele diz: e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Depois ele diz que ninguém arrebatará das mãos do Pai. Então o que é que Jesus está dizendo? Que as suas ovelhas, aqueles que foram salvos, estão guardados na sua mão. E nada, nem ninguém, nem Satanás, nem o pecado pode tirá-los da mão de Jesus. Essa é a garantia que nós temos da salvação. Ele nos salvou de uma vez por todas. É isso que a Bíblia ensina. Nós não perderemos a salvação, mas a Bíblia diz que nós devemos desenvolver a nossa caminhada dentro da vida de salvos. Se nós somos salvos, nós temos uma forma de proceder. Se nós somos salvos, nós temos uma maneira de viver. Se nós somos salvos, nós temos uma forma de nos comportar. Se nós somos salvos, nós temos uma forma diferente de pensar. E devemos agir, devemos nos comportar e devemos viver como a vida dos salvos. Como salvos. Infelizmente, irmãos, há gente que não cresce. Porque o crescimento na vida cristã faz parte da vida do salvo. Todo salvo cresce na fé, todo salvo se desenvolve, todo salvo melhora a sua relação com Deus, cresce na sua intimidade com o Senhor, cresce no seu conhecimento da palavra, cresce na sua vida de oração. Todo salvo vai se tornando cada dia mais melhor. Um homem melhor, uma mulher melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um funcionário melhor, um patrão melhor, um amigo melhor, um vizinho melhor. Todo salvo vai se tornando cada vez mais alguém melhor, porque há crescimento, mas infelizmente há pessoas que não crescem. Há gente que vive marcando passo na vida cristã, não cresce nunca, não desenvolve nunca. A vida cristã, irmãos, é uma vida de crescimento e não uma vida de estagnação. Quem anda estagnado, quem não se desenvolve, nunca foi salvo. O salvo cresce, o salvo se desenvolve. Olha o que Pedro vai nos dizer na sua segunda epístola, capítulo 3, verso 18, ele diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada a glória, sim, assim agora, como até o dia da eternidade. Isto é, eles crescem, eles se desenvolvem, eles dão glória a Deus pelo seu crescimento, e isso eles fazem agora até o dia de Jesus Cristo. Então há um crescimento constante na nossa caminhada de fé. Amados, a salvação é uma dádiva de Deus dada aos homens. Ela é um processo na santificação e ela é um presente que Deus nos dá por toda a eternidade. Outra verdade que Paulo apresenta aqui para reforçar a obediência é que a salvação ela é desenvolvida na dependência da graça de Deus. Olha o que o verso de número 13 diz: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Sem a presença de Paulo, os filipenses poderiam praticar ações, atos para o bem da comunidade, para o bem da igreja, para o bem das pessoas que faziam parte daquela comunidade onde a igreja estava inserida, pois era Deus que estava operando na vida deles, era Deus que estava efetuando essas coisas na vida deles e não o apóstolo Paulo. Queridos, quem leva vocês ao crescimento não é o pastor da igreja, é o Senhor. O pastor da igreja é um instrumento de Deus para edificação e fortalecimento, mas quem opera em vocês o crescimento é o Espírito Santo. É isso que Paulo está dizendo aos crentes em Filipos. O verbo grego aqui traduzido por efetuar tem um sentido de dar poder, é a ideia de energizar. Tem também o sentido de produzir, é Deus que está produzindo. A ideia é Deus que dá poder,
É Ele que nos dá a energia que nós precisamos para esse crescimento. E isso seria o resultado da graça de Deus que nos alcançou. Olha, em outras palavras, o que está sendo ensinado aqui é que o cristão deve cumprir o seu propósito na dependência da graça de Deus. Desenvolver o seu crescimento na dependência da graça de Deus, que ele deve ser fortalecido na dependência da graça de Deus, que a sua salvação se desenvolve na dependência da graça de Deus. Eu cresço, eu me desenvolvo no conhecimento da palavra, na relação com o Senhor, na dependência da graça dele, da graça absoluta de Deus. E como devemos então desenvolver a nossa salvação? Paulo afirma que é Deus quem efetua o querer e o realizar. Quando ele diz, irmãos, efetuar e desenvolver a vossa salvação, ele vai deixar claro que é Deus que vai operar tanto o efetuar quanto o querer. É Ele que atua isso na realização. Deus coloca em nós a vontade, a ideia de querer, e Ele também coloca em nós a capacidade, que é o efetuar. É isso que nós vemos no verso 13. Quando nós vamos para Romanos 7,18, o apóstolo Paulo, ele vai dizer, escrevendo aos Romanos, que o querer e o bem está nele, mas o efetuar, o realizar, não está nele, está em Deus, não nele. Então o cristão que tentar desenvolver a sua vida, a sua caminhada cristã, achando que ele consegue, por sua capacidade, por sua formação, por suas habilidades, ele vai descobrir o quanto ele é incapaz para tal. Ele não tem condição de desenvolver a sua caminhada. Nenhum de nós temos condição de desenvolver a nossa caminhada da fé se não for o Senhor trabalhando e efetuando isso em nós. Paulo nos dá esta lição, porque ele havia vivenciado a experiência quando ele afirma o seguinte em Romanos 7,19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço, por conta da nossa natureza pecaminosa. Então somente Jesus, a nova natureza em nós, sendo trabalhada por Deus, é que nos faz desenvolver essa salvação. Então a nossa salvação, irmãos, ela é desenvolvida na total dependência da graça de Deus, porque é Ele quem coloca em nós a vontade, é Ele que coloca em nós a capacidade, é Ele quem coloca em nós o querer, e é Ele que coloca em nós o efetuar. O meu desejo de estudar a palavra vem de Deus. O meu desejo de entrar no quarto, fechar a porta e ter um momento de oração vem de Deus. Mas não só o querer, não só o desejo, a capacidade também para desenvolver isso vem de Deus. Então eu aprendo aqui que quem está com Deus tem vontade de crescer, e não apenas vontade de crescer, tem também a capacidade para crescer. Quem foi salvo tem o desejo de crescer, e também a capacidade para crescer. A nossa salvação, ela é desenvolvida na dependência da graça de Deus. E última verdade que Paulo apresenta aqui, reforçando a obediência sobre a salvação, é que a salvação ela é desenvolvida com bom testemunho. Olha o que o verso 14 a 16 o texto diz: fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, imaculado no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivos de gloriar-me, de que não foi em vão que corri, e nem em vão que eu trabalhei. Paulo continua orientando aqui os irmãos filipenses sobre a obediência, mas ele sai agora do nível da obediência entre cristãos para uma obediência a Cristo que vai transformar a vida, aquela obediência que transforma a nossa vida, que transforma o nosso modo de viver, que interfere de maneira decisiva na sociedade, gerando impacto na sociedade. 3 destaques nós precisamos fazer aqui. Primeiro, a orientação de Paulo presta atenção no verso 14, fazei tudo sem murmurações
e nem contendas. Em primeiro lugar, irmãos, para uma igreja que estava vivendo aqui problemas de unidade, a gente vê isso no capítulo 2, problemas de comunhão, em que alguns viviam em conflitos e acabavam por servir a Jesus buscando a glória pessoal. Paulo vai falar e vai questionar o comportamento de alguns. O conselho que Paulo ele vai dar aqui é que eles fizessem tudo sem queixas e sem murmurações. Façam todas as coisas sem se queixar e sem murmurar. Agora, por que era tão importante cessar as queixas no contexto da igreja? Por que era tão importante cessar as murmurações aqui no contexto da igreja? Porque era importante para um bom testemunho. É isso que Paulo está chamando a atenção da igreja, para que a igreja desenvolvesse um bom testemunho. Esse é o ponto, irmãos, em que os crentes, também nos nossos dias, têm falhado. Aqui nós temos Paulo falando de muitos cristãos que falharam nesse comportamento. E assim como nós temos esse problema, Paulo trabalhando no seu dia, na sua época, nós encontramos os mesmos problemas nos nossos dias. A palavra de Paulo, chamando a atenção da igreja, também serve para os nossos dias, porque esse é um contexto que nós vivemos, de murmurações, de reclamações. Muitos crentes têm falhado muito nesses quesitos. Como murmuram os crentes nos nossos dias, como muitos cristãos que estão no nosso meio têm nutrido contendas. E a palavra de Deus nos chama a atenção para isso. A finalidade dessa exortação não é apenas para termos paz entre nós, mas a finalidade também aqui é para nós mostrarmos algo ao mundo, algo de bom, a marca de Jesus em nós. De maneira que nós podemos afirmar que os filhos de Deus, eles não andam murmurando. Os filhos de Deus não andam se queixando, não andam com reclamações nos lábios, porque todas estas coisas revelam falta de humildade. E por que revelam falta de humildade? Porque mostra a falta de obediência à vontade de Deus. Nós precisamos ter cuidado com as nossas queixas, das mais simples às mais complexas. Às vezes coisas tão simples, nós estamos a reclamar, nós estamos a murmurar. Nós reclamamos porque a lâmpada da igreja é muito clara. Aí coloca uma cor amarelada, reclamamos porque é amarelada. Reclamamos porque a igreja está pintada de branco, e quando pinta de outra cor, reclamamos porque ela foi pintada de outra cor. Reclamamos porque o coral não canta. Reclamamos quando o coral começa a cantar porque ensaia muito. Reclamamos porque o ministério diaconal, ele orienta pouco as pessoas. Reclamamos quando o corpo diaconal começa a orientar demais as pessoas. Então a gente começa a entrar em uma situação de tudo é motivo para se queixar. Irmãos, isso não condiz com a vida do salvo. O salvo tem motivos para agradecer a Deus e para se alegrar, e não para murmurar, não para reclamar, não para se queixar. Louvamos a Deus por todas as coisas que Ele tem feito, e nós não precisamos focar no que é negativo e reclamar. Paulo vai elogiar a igreja aqui por ter sido obediente no verso 12. E aí vem uma pergunta, irmãos: nós estamos sendo queixosos ou obedientes? A nossa vida, nós estamos vivendo reclamando das coisas, ou nós estamos aceitando como Deus ele tem encaminhado a nossa vida, como Deus tem conduzido a nossa vida, como Deus tem conduzido a história da nossa igreja? Nós passamos mais tempo reclamando ou agradecendo a Deus e permitindo a forma como Ele conduz? O segundo destaque que nós precisamos fazer aqui está no verso 15. Paulo diz que nosso alvo como crentes fiéis
é nos tornarmos puros ou sinceros, isto é, moralmente puros, é sermos irrepreensíveis. Em outras palavras, é que nós não sejamos passíveis de correção, passíveis de repressão, é que nós sejamos livres de falta, pois assim fazendo e assim vivendo, o mundo olhará para nós e verá os filhos de Deus inculpáveis, gente da qual não poderão fazer acusação alguma. É olhar para nós e dizer: não há nada de errado que possamos apontar sobre a vida dessa pessoa, a não ser ter que falsificar ou produzir acusações. Meus amados irmãos, o que Deus espera da igreja é um testemunho visível da transformação que ocorreu no seu coração. Era isso que Paulo dizia para a igreja de Filipenses. É isso que a mensagem de Deus diz para nós. Deus espera de nós um testemunho visível da transformação que ocorreu em nosso interior. Nós somos salvos, Ele nos transformou, Ele mudou a nossa vida. Então Deus espera de nós essa manifestação, essa ação visível. O mundo precisa enxergar em nós as mudanças que Jesus provocou em nosso interior. E este é um alto padrão de Deus para a sua igreja. Deus não quer nada inferior a esse alto padrão. Ele quer que mostremos de forma visível à comunidade descrente que Jesus transformou a nossa vida. Terceiro destaque, chama a sua atenção aqui para a forma como começa o versículo 16. Olha aí para o versículo 16. O texto diz assim: retendo firmemente a palavra da vida. A palavra grega aqui, traduzida como retendo, o verbo reter, traz aqui um mundo de significados que são importantes. Na versão Almeida, Revista e Corrigida, esse texto foi traduzido assim como perseverando, mas também traz a ideia de segurar algo firmemente para si. Então, quando a gente olha para esse texto, a ideia que o texto traz é: segure firmemente para si a palavra da vida. Paulo está falando do evangelho da vida. Também traz a ideia de atender, aplicar, observar, conferir cuidadosamente. Todas essas ideias são extremamente importantes para a nossa compreensão do que Paulo está dizendo aqui. Porque, irmãos, a ideia não é simplesmente pegarmos a Bíblia. A ideia é que nós também precisamos guardá-la na nossa mente e no nosso coração. Paulo deixa claro que a mensagem do Evangelho precisava estar presente na mente e no coração, gerando mudança, transformação que fosse visível. Então a mensagem para mim e para você é que nós não devemos só ter a Bíblia na mão, mas a palavra de Deus, ela precisa estar na nossa mente. A palavra de Deus precisa estar no nosso coração. É necessário, queridos, cumprir aquilo que o salmista nos diz. No Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O que Paulo nos ensina aqui é que precisamos conhecer bem a palavra de Deus e aplicá-la de modo prático na nossa vida, colocar cada verdade do Evangelho na nossa vida, na nossa conduta, colocar em prática. Então é preciso reter, é preciso guardar na mente, é preciso observar, é preciso conferir cuidadosamente, é necessário aplicar o que nela está escrito no nosso cotidiano. Se a Bíblia diz que devemos ter um viver digno do Evangelho, precisamos viver com conformidade à dignidade do Evangelho. Se a Bíblia diz que nós devemos parar de mentir, a nossa conduta deve ser de parar de mentir. Se a Bíblia diz que nós não podemos murmurar, a nossa atitude é deixar de murmurar. Isso é colocar a palavra da vida, reter, guardar, colocando ela em prática. Queridos, eu aprendo aqui que o desenvolvimento da salvação implica em bom testemunho. O bom testemunho é aquele em que
não somos nós necessariamente vistos pelas pessoas, mas sim Jesus através de nós. Nós precisamos viver uma vida a tal ponto que o mundo olhe para nós e consiga enxergar Jesus. Nós estamos vivendo uma geração que tem imitado o mundo. As pessoas estão cada vez mais parecidas com o mundo. E nós percebemos o quanto as filosofias deste mundo têm sido atrativas para muitos que se dizem cristãos. Nós somos chamados para sermos diferentes. É o diferente que atrai. Nós precisamos viver conforme Jesus viveu, sendo diferentes desse mundo. Esse é o desafio que nós temos. Queridos, nisso está a nossa glória, como tem sido o meu testemunho, como tem sido o seu testemunho. Como tem sido o seu testemunho dentro da sua família, meu irmão, minha irmã? Como tem sido o seu testemunho na sua vizinhança, no seu trabalho, na igreja? Como você tem vivido o Evangelho? Qual é o seu testemunho? As pessoas olham para você e lhe respeitam como cristão? Eu quero concluir chamando a sua atenção para os versículos 17 e 18. Olha o que Paulo afirma aí. Ele diz: contudo, ainda que eu seja derramado como libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo como todos vós, e pela mesma razão, folgai vós também e regozijai-vos comigo. A igreja aqui, ela deveria ser assim, para que no final Paulo pudesse se gloriar dela. É onde ele chama o evangelho aqui de palavra da vida. Paulo, ele não lutou em vão. E por isso, se a igreja fizesse conforme Paulo estava orientando, instruindo, mesmo que ele morresse, lembrando que Paulo aqui está preso quando está escrevendo essa carta, pudesse se alegrar pelo desenvolvimento da igreja, pelo crescimento da igreja. O que Paulo está a dizer aqui é que a sua vida terá sido um ato de culto pelo que ele deixou de marca na vida dos filipenses. É isso que ele usa como expressão, libação. A minha vida deve ter servido de culto para vocês. Isso me leva a refletir. Nosso culto é um culto de palavras ou deixamos marcas positivas na vida das pessoas? Quando nós nos reunimos aqui, é só blá blá blá, canções jogadas ao vento, ou a nossa vida gera marcas positivas na vida das outras pessoas? Quando eu venho para o culto, eu venho decidido a marcar significativamente a vida das pessoas? Quando eu venho para as atividades da igreja, estou decidido a marcar positivamente a vida dessas pessoas? Ou eu sou uma pedra de tropeço? Ou eu sou alguém que está gerando problemas, ou sempre reclamando e murmurando das coisas? Nós nos juntamos porque não temos uma outra opção para fazer e enxergamos a igreja como mais uma atividade social para nós? Ou ela é um ambiente em que nós podemos marcar positivamente a vida das outras pessoas e sermos marcados também por elas? O desejo de Paulo é que a igreja se alegre também com ele, porque ter uma vida digna como cristão é por si só, irmãos, uma grande recompensa. Por isso Paulo, ele falando da obediência, ele apresenta essas três verdades gloriosas a respeito da nossa salvação. Ele diz que a salvação é uma dádiva de Deus aos homens. Deus concede isso. Meu querido amigo, você que nos visita esta noite, a salvação é um presente que Deus está colocando à sua disposição hoje. Ele estende isso através do sacrifício de Jesus. E você pode ser salvo essa noite se você reconhecer que você é pecador e reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida.
Não há outra forma de ser salvo. Não adianta você dar esmolas, não adianta você fazer coisas boas, porque nada disso vai lhe trazer méritos para a salvação. Somente reconhecendo que é pecador e reconhecendo a salvação em Cristo e recebendo Ele como Senhor da sua vida, que você pode ser salvo. E Deus estende esse dom, esse presente, essa noite para você. Não saia daqui sem abraçar esse presente de Deus, porque hoje isso se estende como presente, mas amanhã, no grande dia, isso vai estabelecer um juízo para a sua vida. A salvação é um presente de Deus para os homens. A salvação também é desenvolvida na nossa dependência total da graça de Deus. Nenhum de nós vivemos como vivemos, temos a vida transformada, se não for pela graça de Deus. Eu não sou melhor do que ninguém, nenhum cristão é melhor do que ninguém. O que faz a diferença é que o Senhor alcançou pela sua graça e transformou homens e mulheres para viver segundo aquilo que Ele ensina. Então você que ainda não entregou sua vida a Jesus, você pode ter sua vida hoje transformada, pelo poder da graça de Deus que alcançou a minha vida e alcançou a vida de tantas outras pessoas. Então não saia daqui sem permitir que esta graça alcance seu coração e transforme a sua vida. A salvação, ela é desenvolvida como bom testemunho. Ser salvo não é fazer parte de uma igreja. Ser salvo não é ser membro de uma igreja. Ser salvo não é ser religioso. Ser salvo é viver uma vida que aponte ao mundo a Jesus Cristo. O salvo é aquele que teve sua vida transformada, e esse poder de transformação é Jesus. Talvez você diga, meu amigo, olha, eu penso em ser um dia crente, eu tenho esse desejo no meu coração de um dia ser crente, mas preciso mudar algumas coisas na minha vida primeiro. Eu tenho algumas coisas que eu preciso ajustar, porque eu não quero ser crente tal, com pé na igreja e pé no mundo. Eu quero entrar de vez, mas tem coisas da minha vida que eu preciso ainda resolver. Deixa eu lhe dizer, se a graça de Deus não te alcançar, se o Senhor não te alcançar, você não terá condição de mudar, porque a transformação e a mudança só Jesus pode gerar no nosso coração. Isso acontece quando nós abrimos o nosso coração para Ele. Então, se há algo na sua vida que precisa mudar e você entende que precisa se tornar um crente em Jesus, este momento é agora. Deixe Jesus entrar na sua vida e transformá-la por completo. Eu finalizo deixando duas questões para a nossa reflexão. Nossa vida é digna do Evangelho? Estamos vivendo à altura do nome de Cristo? Meu amigo, eu quero também lhe deixar uma reflexão. Vale a pena viver como você está vivendo? Você que tem vivido uma vida de angústia, de vazio na alma, porque há um vazio no seu coração, há incertezas na sua vida, há falta de paz, não há tranquilidade para você, e isso é a ausência de Deus na sua vida. E o presente da salvação se estende essa noite para que você seja alcançado. Eu não quero terminar sem dar a você a oportunidade dessa noite confessar a Jesus como seu Senhor e Salvador e permitir que a graça dele alcance o seu coração. Então, se esta noite você veio disposto a entregar a sua vida a Jesus, o momento é agora. Como eu posso fazer isso, pastor? Convidando Jesus a entrar no seu coração, dizendo: Jesus, eu sei que eu sou um pecador, eu sei que eu tenho vivido fora da tua palavra, eu sei que o que eu tenho vivido é fruto dos meus pecados, mas essa noite eu reconheço que eu sou um pecador, que a tua palavra diz que a sua salvação se estende para mim. Eu não quero perder essa oportunidade, eu quero abrir meu coração e permitir que Jesus entre na minha vida. Então diga: Jesus, entra na minha vida, transforma meu coração, transforma minha vida, preencha esse vazio que está na minha alma, me traga paz, me traga alegria verdadeira. E se você fez essa oração, você pode também dar um outro passo, levantando sua mão dizendo: pastor, eu estou entregando minha vida a Jesus agora, porque eu entendo que a salvação é um presente dele para mim, e eu não quero rejeitar esse presente. Eu sei que a graça dele é que vai me sustentar, eu sei que é ele que vai transformar a minha vida. Então, se você, essa noite, entrega a sua vida a Jesus, reconhece que é pecador, levanta bem alto sua mão, para que a gente reconheça e ore por você. Lembre-se que é necessário confessar Jesus diante dos homens,
para que no grande dia Jesus possa confessá-lo diante do Pai. Então não saia daqui sem entregar a sua vida a Jesus. Talvez um dia você também caminhou na comunidade de fé, até participou de alguns trabalhos da igreja, foi batizado, viveu tempos muito bons, mas por alguma razão você se afastou do Evangelho. E hoje você está afastado, hoje você está desviado da fé. E hoje a palavra de Deus alcançou seu coração de alguma forma, e você entende que não há alegria, plenitude de alegria fora de Jesus. E que a graça que um dia você viveu e hoje não vive, se estende mais uma vez para você, para te salvar. E você deseja se reconciliar, voltar aos caminhos do Senhor. O momento também agora, você pode levantar a sua mão, se reconciliando com o Senhor, dizendo: eu quero voltar para a presença de Deus, porque não há alegria fora dele. Nós vamos cantar, e na medida que nós estivermos cantando, você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente, e nós vamos orar por você. Vamos colocar de pé, vamos cantar ao Senhor, vamos celebrar ao nosso Deus nesse momento. Nesse momento eu gostaria até que você tivesse em atitude de oração, como igreja, porque se houver alguém aqui que deseja entregar sua vida a Jesus, eu quero dizer, não saia daqui sem tomar essa decisão. Enquanto estivermos cantando, você pode pedir para alguém, para te trazer aqui à frente, que eu terei o prazer de orar por você. Dizer ao mundo que
que Ele venha. Ele é a razão que me faz. Só os irmãos vão declarar mais uma vez, até que Ele venha. Até que Ele venha. Essa esperança que ao mundo eu vou levar. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Ele é a razão que me faz. Pega a sua voz e cante mais uma vez. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Isso a esperança que ao mundo eu vou levar. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Senhor, Jesus de fato é a razão que nos faz continuar. Não é fácil a nossa caminhada neste mundo, por conta das nossas guerras contra o nosso homem interior, a nossa natureza pecaminosa. Quantas guerras nós precisamos travar, mas nós louvamos o Teu nome, porque é a Tua palavra que diz que é o Senhor que opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. É o Senhor que tem colocado em nós o desejo de crescimento, o desejo de nos aprofundarmos mais na Tua palavra, o desejo de, ó Deus, nos aprofundarmos mais no relacionamento contigo. Esse desejo não é nosso, esse desejo é o Senhor que tem colocado em nós no dia que nós fomos alcançados por sua graça. E não apenas o desejo de crescermos na nossa vida espiritual, mas também, ó Deus, a capacidade de conseguirmos, ó Pai, esse crescimento. Nós te damos graças porque a salvação é um presente do Senhor a nós, e ela é um processo que se desenvolve na santificação. O Senhor nos salvou para uma vida de santidade, uma vida correta diante de Ti, e é por isso que a salvação ela se desenvolve também no bom testemunho, porque aqueles que foram salvos vivem uma vida diferente, agem diferente, têm comportamento diferente, e por essa razão o mundo olha e não enxerga mais a nós mesmos, mas Cristo em nós. Que, ó Deus, o Senhor coloque no seio e no coração desta igreja o desejo de crescer, de desenvolver uma vida de santidade, no conhecimento da Tua palavra. Que o Senhor coloque no coração de cada crente desta igreja o desejo de reter a palavra da vida, para que o mundo saiba que Tu és o nosso Senhor. Até que Tu venhas, que possamos continuar firmes, pregando a palavra da vida, o evangelho da salvação, alcançando corações. Ó Deus, e se há pessoas aqui esta noite que ainda não tiveram um encontro transformador contigo, que Teu Santo Espírito abra o entendimento dessas pessoas, e que elas possam serem salvas por Ti, ainda hoje. Colocamos a vida dos Teus servos e a semana dos Teus servos nas Tuas mãos. Fortaleça-os, ajude-os, que eles tenham um crescimento, ó Deus, eficaz na Sua presença. Que seja uma semana de bênção, de saúde na vida daqueles que precisam, e que amanhã estejamos aqui novamente com as reuniões das nossas organizações para mais um crescimento em comunhão, irmanados.
Obrigado, Pai, por tua palavra. Oramos a Ti no nome de Jesus. Amém. Que Deus irmãos, Thelma está vindo aqui à frente porque ela está se reconciliando com o Senhor. Amém? Nós vamos orar pela vida de Thelma, porque ela entendeu essa noite que não há vida distante do Senhor, que não há paz, não há alegria distante do Senhor. E ela está saindo daqui tomando a decisão mais importante de retornar à casa do Senhor. Não saia você daqui sem também fazer isso, como Thelma fez. Vamos orar pela vida da Thelma? Estenda sua mão aqui para a vida de Thelma. Nosso bondoso Deus, o Teu Santo Espírito trouxe entendimento ao coração de Thelma esta noite. A Tua palavra alcançou o coração dela, não voltou vazia. Um dia ela caminhou ao Teu lado, por alguma razão ela se distanciou dos Teus caminhos, mas esta noite, assim como o filho pródigo retornou para a casa do Pai, ela volta para a Tua presença. E assim como aquele pai abraçou aquele filho e o vestiu, é assim que o Senhor faz com Thelma, abraçando-a e vestindo ela com as vestes da salvação. Que o Senhor firme a vida de Thelma nessa decisão. Que Teu Santo Espírito traga alegria, paz ao seu coração. Que o Senhor opere em todas as áreas de sua vida, na sua família. É o que nós te pedimos, Pai. Abençoe a vida de Thelma e que ela possa se sentir bem-vinda no nosso meio. É o que nós dizemos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Podeis assentar, irmãos. Oração silenciosa. Estaremos interrompendo o nosso culto para darmos continuidade em casa. Amanhã estaremos de volta com as reuniões das organizações. Deus abençoe.